Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, né? Finzinho de férias. Esse vai ser o segundo vídeo da semana no canal, uma coisa que quase não acontece aqui, né? E aí, vai ser sobre algo que eu já tinha comentado com vocês lá no Instagram. Se você ainda não segue o Instagram, é @umestudante de fonoaudiologia. E foi de lá que surgiu o canal. Então, terminou o vídeo, vai lá, segue e fala comigo. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre uma coisa que me perguntaram. E eu fiquei, meu Deus, como responder? Como realizar uma terapia eficiente? E aí, no geral, não específico de linguagem, ou de MO, ou de disfagia, ou de qualquer outra área, mas como preparar uma terapia que dê certo, independente da área. O que é que a gente tem que fazer? Como a gente tem que tratar o paciente? Como a gente tem que pensar na terapia para o paciente? Então, aí eu decidi pontuar, e aí eu fiz 10 passos para uma terapia eficiente. Então, se você quiser saber, fica aí assistindo. Então vamos lá, vamos pontuar os 10 passos de uma terapia eficiente. Primeiro passo, interação terapeuta-paciente. Isso é a primeira coisa que a gente aprende na faculdade, que é o primeiro passo que a gente tem que buscar para a terapia dar certo. Quando a gente tem uma boa relação com o paciente, quando o paciente confia na gente, quando a gente conhece todo o caso do paciente, como é a família dele, como é que é em casa, como é o dia a dia dele, porque ele vem uma vez na semana pra gente. Então a gente precisa entender como é que está o contexto familiar, como ele era antes do problema, o que o problema significa pra ele. E aí, se for criança, isso é assim, a gente tá falando da terapia geral, né? E aí eu tô falando muito do adulto. Mas se for uma criança, conversa com a mãe, com o pai, nasceu com problema? Não, foi depois, foi um acidente, foi, entendeu? A gente tem que entender mesmo a questão do paciente. E quando é criança, como é que a gente consegue a interação terapeuta-paciente com criança? Com brincadeiras, porque aí a terapia com a criança vai ser toda voltada bem lúdica. Então, quanto mais a criança gostar de brincar com a gente, gostar, que pra ele é uma brincadeira, mas a gente sabe que no fundo tem um fim, né? Tem a função. Então, ele precisa gostar de estar com a gente ali na sala, que o tempo nem passe pra ele, entendeu? Porque aí a criança toda aquela questão de às vezes chorar, não querer ficar sozinho na sala com a mãe, sem a mãe. Então, assim, aos poucos você vai conquistando essa relação com a criança também, até que ela tá lá e nem sente. É como a gente fosse um amigo dela. Então, o primeiro passo a se conquistar para ter uma terapia boa é a interação terapeuta-paciente. O segundo passo é realizar uma anamnese detalhada e uma boa avaliação. Porque aí, é como eu falei, na anamnese a gente vai saber conhecer todo o paciente por completo, né? E na avaliação a gente vai ver quais os problemas que ele tem. Porque aí, às vezes, o paciente chega na anamnese com uma queixa e aí a gente descobre que ele tem outros problemas que a gente pode realizar na terapia, trazendo positivamente para ele uma melhora, né? Então a gente precisa conhecer o paciente, conhecer a história dele, o histórico do caso, o que foi que aconteceu, como ele era antes. Tudo isso é um caminho. Começa com a interação terapeuta-paciente, que você já começa fazendo um pouco desse caminho e vai passando. Então, quando você tem a anamnese e a avaliação detalhada, fica tudo mais fácil para você construir, para você pensar numa terapia que dê certo com aquele paciente. Depois disso, o quarto ponto é o planejamento terapêutico. Então, assim, quando eu era, acho que lá pro meu segundo, terceiro período, que a gente começa a realizar planejamento terapêutico, eu não gostava, eu ficava, meu Deus, pra que eu tenho que fazer isso? Sendo que quando você tá com o seu paciente na sua frente, é necessário demais realizar o planejamento terapêutico. Porque é como se fosse um roteiro de como vai ser a sua terapia. E aí, pra planejar para você fazer o planejamento terapêutico, é quando você começa a construir realmente a terapia e você começa a enxergar, de acordo com a anamnese e a avaliação, você começa a dizer, esse paciente aqui, eu acho que essa atividade aqui fica legal pra ele. Acho que essa atividade aqui dá pra ele fazer. Se é uma criança também, então a gente tá falando aqui, né, sempre pensando se é adulto, se é criança. E aí vendo qual é a atividade que vai dar certo, quais os pontos, que no caso são de objetivos específicos que a gente vai trabalhar com ele. Então, o planejamento terapêutico é importantíssimo pra gente não ficar lá na hora perdido. E aí, está preparado, aí a gente cronometra o tempo pra ir ver o tempo vamos dizer que é meia hora, ou 45 minutos, geralmente é esse tempo. E aí ver quantas atividades eu tenho que fazer, também pra não ficar cansado. E aí vem toda essa questão de preparar a terapia voltada pro paciente. Então, se eu sei que ele tá com tal problema, eu vou procurar atividades que resolvam esse problema. E aí sempre alternando para o paciente não cansar e mesmo continuando com aquele mesmo objetivo, né? A quinta, falar de modo simples, objetivo
e evitar ruídos na sala, porque aí o paciente chega e qualquer coisinha vai tirar atenção, se é criança principalmente. Então, assim, é fazer com que um ambiente seja aconchegante, seja realmente uma sala de terapia. E que aí você consiga falar com ele, assim, conversando. Não precisa chegar lá com termos técnicos. Ah, vamos fazer tal técnica, não sei o que, não sei o que. Não, vamos fazer isso aqui, vamos... Esse aqui, vamos fazer esse procedimento. Você consegue fazer isso? Vamos fazer isso aqui. Vamos tentar fazer desse jeito. Então, desse jeito, a gente falar com o paciente de forma natural. Esse aqui é muito importante. Ter certeza que a atividade solicitada ao paciente está dentro de suas capacidades atuais. Então, assim, não adianta a gente chegar lá e colocar e fazer... Quando a gente estiver fazendo o planejamento terapêutico, a gente tem que já pensando no paciente. Essa atividade aqui eu acho que ele consegue fazer. Essa daqui eu acho que ele consegue fazer. Aí ele vai ter, claro, que muitas dificuldades. Então, assim, não é... Ah, vai ter dificuldade, então não vou fazer. Então, assim, mas a gente pode tentar, mas também a gente tem que ter que tudo na vida tem limite, né? Então, a gente não pode ultrapassar os limites do paciente, que aí a gente acaba desestimulando o paciente. E aí é tudo progressivamente. Começa do menor, aí vai evoluindo, a gente vai para outra atividade, vai evoluindo e passa para uma mais difícil. Nunca a gente pode começar logo do difícil, sabe? A outra dica é material usado. O estímulo vai continuar sempre o mesmo. Tipo assim, meu paciente ele tem uma dificuldade com memorizar meses do ano, por exemplo. Então, assim, eu nunca vou poder sair dessa atividade enquanto ele não melhorar, enquanto ele não trazer uma evolução. Mas aí eu vou sempre levar aquela mesma atividade para ele vai se cansar, não vai dar certo a terapia. Então, a gente usar da criatividade para trazer vários tipos de atividade. E também, assim, sempre pensando em criança e adulto. Se é criança, vamos trazer de um modo lúdico. Mas se é adulto também, a gente pode inserir algumas coisas que não fiquem tão lúdico, mas também para não ficar aquela coisa muito fria, né? Bota umas cores coloridas, pega umas plaquinhas, enfim. Pega as datas comemorativas do ano para associar com os meses, naquele exemplo que eu tô falando, né? E aí, assim, é isso. Eu coloquei assim, manter a atividade interessante, para não se tornar cansativo. Então, usar da criatividade mesmo. E aí, gente, o 7º ponto, esse aqui é muito importante, é mais de, tipo, a gente saber falar com o paciente, sabe? O terapeuta vai iniciar, estimular mais do que corrigir. Tipo, a gente vai ensinar o certo, a gente não vai chegar lá pra ele, se ele tiver errado alguma coisa, a gente não vai dizer, tá errado. Isso é muito forte, a gente tem que chegar e falar, nossa, olha, eu acho que não é assim não, vamos tentar dessa outra forma aqui. Eu acho que é assim, né? É a forma da gente falar com o paciente mesmo, e isso a gente vai ver que vai trazer um retorno para nossa relação, que eu já comecei desde o início, uma relação terapeuta-paciente. Então, se você... É aquela coisa, se o paciente ele gosta da terapia, ele não vai querer faltar. Então, ele precisa estar ali, ele precisa entender que ele está melhorando, mas ele precisa gostar também da terapia, sabe? E a gente consegue fazer isso com o paciente. Oitavo passo. Feedback. É uma devolutiva. Uma devolutiva para o paciente, uma devolutiva para os pais do paciente, no caso, quando é criança, quando é acompanhante de idoso. E essa questão da devolutiva sempre tem aquele cuidado. Porque na devolutiva a gente vai falar o que aconteceu na terapia, né? E aí, ou o que vem acontecendo nas terapias. E aí vai dizer a ele, olha só, a gente tá trabalhando isso aqui, porque tá precisando disso aqui, com o objetivo disso e disso e tal. E aí ter sempre aquele cuidado com a evolução do paciente. Muitas vezes a gente tá lá na terapia, isso em qualquer área, em voz, em linguagem, em MO, o paciente, ele percebe a melhora e ele acha que já está bom e pronto. Aí ele vai, se a gente diz pra ele que ele tá evoluindo muito e tal, e a gente pode ocasionar isso. O paciente pode achar que já está bom e pode deixar de vir pra terapia. E aí sem receber a alta do paciente. Então, assim, do terapeuta. Então, assim, a gente desce devolutiva. Quando ele tá evoluindo, é bom a gente chegar pra ele e dizer assim, olha só, tu chegou aqui fazendo assim, olha só como a gente já tá fazendo. E se continuar, olha só, tu vai fazer daquele jeito, não sei o que. Então, assim, eu acho que a forma da gente falar com o paciente é saber também com que paciente a gente tá lidando. Mas, assim, mostrar a evolução do paciente é importante pra dizer a ele que não tá sendo em vão as atividades que ele tá fazendo. Não tá sendo em vão ele sair de casa uma vez por semana pra vir pra gente. Não está sendo em vão fazer em casa as atividades, porque ele tá vendo resultado. Mas sempre alertando pra ele, olha, mas aí a gente precisa ver mais isso aqui até ficar bom de verdade, até ficar real, tá? É o jeito de falar com o paciente, né? E esse último aqui, não, esse penúltimo, é basicamente
o mesmo sentido da devolutiva, é a orientação familiar. Quando é para os pais e quando é para o próprio paciente. A gente vai orientar para ele o que é que está sendo feito na terapia, o que é que está sendo, o objetivo que está sendo trabalhado, o que é que está sendo melhorado, o porquê que a gente tem que fazer atividade em casa, que atividade vai fazer em casa, esse tipo de coisa. É basicamente a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha, né? Então, a gente fica de olho sempre nisso. E esse último aqui, gente, é muito, 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 muito importante. Que é aquela tecla que a gente vem batendo sempre da equipe multiprofissional, da equipe interdisciplinar. Que aí, às vezes, a gente pensa muito, falou em equipe multiprofissional, pensou logo em hospital, que a gente tá lá todos os profissionais juntos. Mas aí, quando o paciente é atendido, por exemplo, numa clínica com a gente, muitas vezes, nos outros dias da semana, ele é atendido por outros profissionais. Então, às vezes, ter esse contato com outros profissionais, ou pelo menos saber que ele está sendo atendido por esses outros profissionais, é bom pra gente saber, é bom pra gente entender, é bom pra gente ver como é. Às vezes, podem entrar em conjuntos profissionais, mesmo atuando cada um na sua clínica, mas sempre estando em contato. Ah, vou falar com a TO. Que aí a gente podia fazer essa semana atividades voltadas para o mesmo objetivo ou para o mesmo tema, sabe? Então é bom esse contato. E eu coloquei, sempre que possível, atuar em equipe multiprofissional. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei de 10 passos. Eu acho que eu falei de tudo, não sei. Se vocês têm mais alguma dica, assim, que vai ajudar outras pessoas, comenta aqui, fala lá no Instagram, ou fala comigo que aí eu boto lá no Stories, posto, enfim. Fala com a gente que é importante demais isso. E eu acho que eu espero que eu tenha deixado mais fácil pra você que vai estagiar, pra você que vai pegar o primeiro paciente agora, como ter essa habilidade de falar com o paciente, de fazer uma terapia boa e de a gente trazer o melhor pra ele, que é sempre que a gente quer, qualidade de vida. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se você não segue o Instagram ainda, é @umestudante de fonoaudiologia. E um beijo e até o próximo vídeo.